Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Hoje nós vamos fazer uma aula de resolução de exercícios. Nós vamos bater um papo com relação ao Enem de 2019. O Enem 2019 foi uma prova bem interessante, principalmente para a área de filosofia. Foi nesta prova que nós tivemos 12 questões diretamente relacionadas à filosofia, ao pensamento filosófico, aos conceitos filosóficos, e tivemos mais 15 questões, olha só, né? Mais 15 questões que são interdisciplinares entre sociologia, filosofia, história e geografia. Então foi uma prova muito boa para a minha área, né? Falando assim bem específico para quem gosta da minha área, foi muito bom, porque foi uma prova excelente. Hoje eu vou fazer com vocês as questões de filosofia. Nós vamos pensar um pouco no Enem de 2019. Eu estou aqui com a prova aberta, é o caderno azul, né? No primeiro dia, a prova de humanas. Caderno azul, então é esse caderno que eu vou usar como base para a nossa aula de hoje, tá bom? Se você tiver aí, quiser fazer o download ou quiser, né, acompanhar, eu estou usando o caderno azul e é a partir dele que nós vamos fazer a nossa aula. A primeira questão que já vem logo de cara no Enem de 2019 foi uma questão que gerou uma certa polêmica para os alunos, porque a galera ficou meio perdida com relação à resposta, né? Porque foi uma questão muito bem trabalhada. Eu estou aqui com o meu marca-texto para eu ir marcando aqui exatamente as questões que eu já estou resolvendo com vocês, para que eu não me perca depois, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 48, né? Você já abre o Enem ali, já vai fazer a 46, a 47 de humanas e já cai numa 48, que já é uma paulada, considerada ali uma das questões difíceis do Enem. Mas não é tão difícil assim. Se você lembrar de alguns conceitos básicos da filosofia, você vai tranquilo nessa questão. Olha só, dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Aí parece ser um texto tranquilo sobre a questão histórica, sobre essa relação da história, sobre a colonização e como esse processo colonizador ele aconteceu na nossa sociedade. Então você tem a figura, né, que eles estão colocando aí, é do indivíduo naturalista do século XIX, que ele disse que os indivíduos que viviam nas sociedades ainda, né, pré-colonização, parece que estavam sentados numa riqueza que não sabiam explorar. E aí vieram os colonizadores e exploraram essa riqueza, exportaram essa riqueza, e tudo isso, né, gerando então toda essa ideia de que ele está dando uma razão para a exploração e tudo mais. Só que aí a pergunta ela é muito interessante, porque ela diz assim: a relação entre o ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Então ele não quer saber da história, ele quer saber o seguinte: a relação entre o ser humano, ou indivíduo, e a natureza ressaltada no texto. O indivíduo, aquele que está sentado sobre os seus recursos naturais, que é o bem, que é o saco de tesouros aí, o saco de ouro. Refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Qual corrente filosófica fazia parte desse sistema, dessa metáfora que está sendo estabelecida aí, né, pelo Humboldt, né? Vamos lá, qual seria essa corrente? Aí ele trabalha relativismo cognitivo na letra A, o materialismo dialético na letra B, o racionalismo cartesiano, o pluralismo epistemológico ou o existencialismo fenomenológico. Então, qual é a fundamentação? Essa questão, eu acredito que seja a questão mais difícil na filosofia aqui no vestibular de 2019. Por quê? Primeiro porque você precisaria saber quem é Humboldt, né? Teria que saber, né, que sistema ele está vivendo. Só que aqui tem uma dica no texto. O texto ele tem já uma definição bem interessante.
Que é isso que é interessante do Enem, porque ele traz algumas dicas no próprio texto. Quando ele diz naturalista, os naturalistas, eles não são relativistas, os naturalistas, eles não são materialistas, os racionalistas, eles não são pluralistas e eles não são existencialistas. O naturalismo, ele parte do pressuposto filosófico do racionalismo. Logo, você nem precisava conhecer um Humboldt, só que você tinha que conhecer. Se você não conhecesse um Humboldt, você tinha que conhecer o que é o naturalismo. O naturalismo é uma fundamentação filosófica que parte do pressuposto da razão. Então, eles têm como base o sistema racional. E aqui, qual a única questão que ele trabalha? O racionalismo puro, só a letra C. O racionalismo cartesiano, o racionalismo de René Descartes, que foi o que deu a impulsão para o desenvolvimento do naturalismo. Então, a 48 você poderia matá-la justamente pela fundamentação e pela ideia daquilo que seria naturalismo, se você não conhecesse o autor, se você não conhecesse de quem que ele está falando, porque eles estão falando dessa metáfora. Só que esse cara, ele é naturalista, então ele está usando a metáfora da corrente filosófica a qual ele segue. Qual a corrente filosófica que ele segue? Ele segue o naturalismo. Logo, o naturalismo, ele é um processo racionalista. A única alternativa que traz um racionalismo para que eu possa marcar, letra C. Então, resposta certa, letra C. Tranquilo? Essa é a resposta correta. É a resposta que você deveria, e espero que tenha marcado, se você fez o Enem o ano passado. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão de filosofia pura é a questão de número 51. Deixa eu chegar na 51. Então, eu cheguei aqui na 51, que é uma questão já mais tranquila do que a questão de número 48. Olha o que diz na questão 51. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em conjunto de regras, que neste caso são as leis ou as normas. E tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. De onde eles tiraram isso, professor? Tiraram do dicionário de filosofia. Está tentando explicar o que é esse direito. O sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, então ele está pedindo para você interpretar o texto. Conforme está destacado pelo enxerto retirado do dicionário de filosofia, o que seria o direito? Letra A, seria a aplicação de códigos legais. Letra B, a regulamentação, a regulação do convívio social. Letra C, legitimação das decisões políticas. Letra D, mediação de conflitos econômicos. E letra E, representação da autoridade constituída. O que se apega aqui é a relação do direito, o que ele está fundamentando. Olha só o que diz. Direito é a técnica da coexistência humana. Isto é, a técnica voltada como tornar possível a coexistência dos homens. Aqui você mata a questão. Quando ele fala de coexistência, ele está falando da minha existência e da sua. Então, segundo o texto, o direito ele é a fundamentação que se estabelece para que eu possa viver bem e você possa viver bem e para que nós possamos coexistir. Quando nós falamos em coexistência, logo está falando do quê? Códigos legais, convívio social, decisões políticas, conflitos econômicos ou autoridades constituídas. Está falando de coexistência. Se fala de coexistência, está dizendo sobre o nosso convívio. Então ele está falando que direito nada mais é do que a tentativa de estabelecer um fundamento que possa fazer com que eu e você exista bem dentro da nossa realidade. Que nós possamos coexistir. Então que nós possamos ter o quê? Uma regulação do convívio social. 51 é a letra B de bola. Aí você que matava a questão pela primeira, segunda e terceira linha, tranquilamente você conseguia matar. Que ele estava falando sobre a regulação do convívio social. Mesmo que você não tivesse a base
da fundamentação filosófica do que é o direito e não conhecesse o texto do dicionário de filosofia, que nem sempre, né, nós professores de filosofia, nós vamos passar todo o dicionário de filosofia para você, porque não há tempo hábil para isso, mesmo que isso aconteça, se faz necessário essa manutenção só da interpretação do texto. Então, assim, interpretou o texto, de boa, tranquilo. Então, não tem como, né, fugir disso. Então, a 51 ficou letra B, regulação do convívio social. Beleza? Vamos para a próxima questão de filosofia pura também, né? Outra de filosofia. É a questão de número 58. A questão 58 é uma questão bem interessante. Ela envolve a filosofia da Idade Média e envolve a interpretação do próprio sistema histórico da Idade Média. Então você pode perceber que o Enem você pode matá-lo, né, de várias, utilizando várias disciplinas possíveis. Mas aqui é mais uma de filosofia. Olha só. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que um homem, ao a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usar sua vontade para o fim para o qual ela foi lhe dada? É muito legal o texto de Agostinho. Agostinho está criticando aqui e fala assim, gente, a vontade livre não pode ser utilizada, ela não pode ter sido criada para pecar. Porque se ela for criada para pecar, logo, quando eu peco e Deus me castiga, então está havendo uma incoerência. Então ele fala que a vontade livre não é feita para pecar, é feita para que você possa fazer as boas coisas, as boas ações, para que não haja essa incoerência entre você e o ser divino. E Agostinho, gerando essa filosofia ali na Idade Média e nos fazendo refletir sobre essa relação. Agostinho é da escola filosófica chamada escolástica, que está ali na alta Idade Média, onde ele está desenvolvendo os princípios e pressupostos ainda da filosofia e da teologia da época, ganhando força com os primeiros padres da igreja, fundamentando as realidades dos primeiros padres da igreja. Então, muito legal o texto. Vamos lá. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento. Como assim a punição? Então, o que ele está tentando sustentar no texto? Letra A. Desvio da postura celibatária. Letra B. Insuficiência da autonomia moral. Letra C. Afastamento das ações de desapego. Letra D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Letra E. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Bom, primeira coisa, que o cara que escreveu a questão, ele não tem o conhecimento teológico, então ele colocou lá Velho Testamento, deveria ser Antigo Testamento, então você já até elimina a letra E, porque o correto é Antigo Testamento e não Velho Testamento, Então você já corrige aí o texto, você já corrige a redação ali da questão, porque ela já está equivocada na letra E, não existe o termo Velho Testamento, é Antigo Testamento, então você já pula aí. Ele está falando no texto sobre sacrifício? Ele fala sobre alguma coisa sobre sacrifício? Não, não fala. Ele não fala sobre sacrifício, Então, distanciamento das práticas de sacrifício. Ele não está falando em nenhum momento sobre o homem ter que se sacrificar, ou ter que fazer um sacrifício, ou ter que fazer ali, como, por exemplo, fazia-se no Antigo Testamento, o sacrifício de animais, ou o sacrifício do ser humano, ou a autoflagelação. Não está falando nada disso no texto. Então está falando sobre vontade, está falando sobre relações de vontade. Então também não, você tira a letra D. Afastamento das ações de desapego. O que seria isso? O Agostinho ele vai trabalhar num dos textos dele que o ser humano tem que desapegar das fundamentações naturais do indivíduo. Aquilo que eu e você nós temos como base da nossa estrutura, da nossa realidade, como ser humano. E não necessariamente isso deve acontecer. Não necessariamente isso é real, não necessariamente isso é fato. Então, vamos lá, não está rolando, não é letra C. Desvio da postura celibatária. Ele não está falando nada de celibato no texto. Não está falando nada, ele está falando de celibato, ele está falando sobre uma moral.
Autonomia moral de quem, né? Do indivíduo, que é insuficiente. O indivíduo ele é insuficientemente moral, por isso que ele peca. Então, por sermos insuficientemente morais, por não conseguirmos utilizar a nossa liberdade da melhor forma possível, ou o nosso livre arbítrio da melhor forma possível, pecamos. E essa liberdade, esse livre-arbítrio não foi constituído, não foi feito para isso, para que nós venhamos a pecar. Porque existe um choque de interesses entre o indivíduo e o ser divino. Então, a letra certa seria a letra B. A insuficiência que o ser humano tem de autonomia moral e por isso ele peca, por isso ele erra. Por isso que a 58 é a letra B de bola. B de bola. Tranquilo? Próxima questão de filosofia, bem pura também. É questão de número 63. Vamos para 63. Lembrando que eu estou no caderno azul, tá bom? 63. Nós temos aqui uma relação bem interessante que agora já entra na sociedade um pouco mais moderna, que já vai trabalhar as relações de sistemas econômicos e fundamentações desse sistema econômico. Olha só, questão 63. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina agradeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Está falando aqui do sistema mercantilista. Texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringiram a operação benéfica da lei natural da esfera das relações econômicas. Texto do filósofo Adam Smith, aquele que escreve A Riqueza das Nações. Entre o século XVI e XIX, entre o mercantilismo e o liberalismo econômico, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre a prática. Ele quer a oposição entre as práticas que os textos apresentam, o mercantilismo e liberalismo econômico, entre o século XVI e o século XIX. Então, quais seriam essas oposições? Vamos lá, eu estou na questão 63. Letra A. Valorização do pacto colonial, combate à livre iniciativa. Valorização do pacto colonial. O pacto colonial ele cai, ele vai ser dissuadido ali no século XIX. Então, não vai se valorizar o pacto colonial. Se você olhar para o Brasil, nós temos aí uma república que acontece em 1889, uma crítica com relação a 1822, a quebra do pacto colonial. Então nós vamos ter, só olhando para o Brasil, nós vamos ter muito dessas influências. Mas no século XVIII, por exemplo, você vai ter a independência norte-americana, você vai ter a queda da Bastilha. Então, não é manutenção do pacto colonial. B. Defesa dos monopólios régios. Apoio à livre concorrência. Apoio à livre concorrência lembra muito Adam Smith, lembra muito o pensamento dele. Vamos ver as outras. Formação do sistema metropolitano. Crítica à livre navegação. Crítica à livre navegação? Não, O século XVI até o século XIX, a navegação ela foi de grande importância, tanto para a colonização, entre aspas, de alguns países, quanto para a manutenção do comércio, a comercialização de especiarias e o desenvolvimento das sociedades em questão. Então, não. D. Abandono da acumulação metalista, estímulo ao livre comércio. Abandono à acumulação metalista, possivelmente, ela fazia parte, só que estímulo ao livre comércio. Então eles não se contrapõem, pelo contrário, eles se unem. Então, assim, quando eu abandono o sistema metalista, eu vou migrar para o antigo, para o livre comércio. Logo, não é uma contraposição, é um processo natural. Então, eliminação das tarifas alfandegárias e incentivo ao livre cambismo. O livre cambismo, lá no século XIX, as trocas, não. Então vamos ficar com a letra D mesmo, que ele está falando ali de dois elementos que se contrapõem. A defesa dos monopólios régios, no primeiro texto, e apoio ao livre comércio no segundo texto. É a contraposição entre os textos. Então, a maioria do que está escrito aqui, eles estão corretos, porque aconteceu na história. Mas quando você entende Adam Smith, você sabe que Adam Smith está defendendo o livre comércio, a manutenção de um sistema onde o indivíduo tem mais liberdade econômica, onde ele pode tomar as suas decisões de um jeito melhor
e menos peculiar e menos evasivo com relação ao Estado, ótimo. Então você tem um apoio à livre concorrência no texto 2, mas no texto 1 você vai ter a defesa dos monopólios régios, né, que é a ideia, então a contraposição entre eles. 63, letra B de bola, 63B de bola. E logo em seguida você tem a 64. E a 64 é outra que vai trazer assim uma certa... você precisa ter ali uma interpretação de texto muito interessante, porque faz com que você repense algumas fundamentações. Olha só, a lenda diz que um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas, havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos da árvore por perto. Ele então pensou, apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Aí falando, né, sobre a questão, né, da lei da gravidade, Newton, né, da grande metáfora, da grande lenda, né, sobre a macieira e Newton, né, dormindo embaixo da macieira e a maçã caindo na sua cabeça. Bom, em contraponto a uma interpretação idealizada, né, porque tem a lenda, né, e tem o ideal e o real, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Bom, o texto está falando da ciência moderna, então você já tem que sair ali da Idade Média, rompimento, ciência moderna, Revolução Copernicana, Isaac Newton, você vai ter ali, por exemplo, a figura do Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, então essa figura que ele começa a mostrar para você aí. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. A. Falsificação de teses. B. Negação da observação. C. Proposição de hipóteses. D. Contemplação da natureza. E. Universalização de conclusões. Se nós estamos falando de Isaac Newton, estamos falando no movimento ali que vai ser o movimento da Revolução Científica, que começa com Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que vai ser influenciado bastante pelo Renascimento, né? O Renascimento ele ganha muita força, então ele está falando de um momento histórico onde a formulação das hipóteses elas ganham espaço, que aí vai vir o método científico, as relações do método, virão então o método indutivo, o método dedutivo, a crise entre os métodos, e aí nós estamos falando de hipóteses. Então a 64, utilizando Newton como exemplo, né, você já pode saber que é o período das hipóteses, que é o período da crítica à Idade Média, da crítica à contextualização aceita até o momento pela igreja e pela sociedade, e agora uma hipótese nova, né? Agora nós vamos romper esse processo. Então, a 64 é a letra C. Hipótese. Viu Isaac Newton? Lembre da Revolução Científica, lembre-se que é nessa época que as hipóteses ganham força. Logo em seguida, nós temos a 65, que é de Maquiavel. Outra questão pura de filosofia. Olha só, para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Nicolau Maquiavel. O texto aponta uma inovação na teoria política, levando em consideração que Nicolau Maquiavel é o cara da ciência política, é o cara que deu o primeiro boom, né, a esse processo que até então política caminhava com filosofia, antes de caminhar com filosofia, e caminhava também com a religião na época, e o Maquiavel rompe com isso. O texto aponta para uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre, letra A, idealidade e efetividade da moral. Letra B,
nulidade e preservabilidade da liberdade. Letra C, ilegalidade e legitimidade do governante. Letra D, verificabilidade e possibilidade da verdade. Letra E, objetividade e subjetividade do conhecimento. Bom, está falando sobre política. E aqui você mata o texto, você mata essa questão pelas últimas 3 linhas. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, né, lembre-se que Nicolau Maquiavel nunca disse, né, que os fins justificam os meios, né, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Preste bem atenção. Posso admitir que o melhor para o bem comum, posso decidir que o melhor para o bem comum, posso compreender, posso entender que o melhor para o bem comum nessa situação seja mentir. Existe uma crise aqui. Qual a crise? A crise daquilo que é ideal. O ideal é que você nunca minta, mas aquilo que é a necessidade, o real. Então, a crise é a idealidade e a efetividade moral. Porque para a maioria das pessoas, Nicolau Maquiavel não tinha moralidade. Lógico que tinha, né? Lógico que ele tinha moral, lógico que ele tinha uma ética. Não é a ética que nós estamos acostumados a ser ensinados, não é a ética que nós estamos acostumados a vislumbrar. A nossa ética hoje, sociedade brasileira, em pleno século XXI, é uma ética que ainda tem uma influência muito grande do catolicismo apostólico romano, né? Que ainda tem uma influência muito grande do cristianismo. Logo, não é a ética que nós estamos acostumados a fundamentar, a estabelecer, beleza? Por isso que a 65 é a letra A. Aí você pula a 66, ela é uma interdisciplinar de sociologia, e aí você vai para a 67. Eu fiquei muito feliz com essa prova, porque essa prova, né, trouxe uma moral gigantesca para a filosofia e para as ciências sociais, né, e foi muito bom mesmo, porque se você tem 12 de filosofia e 15 de sociologia interdisciplinar, nós vamos ter aí 27 questões, né, só trabalhando a minha matéria na prova de humanas. Estou muito feliz, né? Estou muito feliz porque foi um ano muito, muito interessante. Vamos ver o que vai ser agora em 2020, né? O ano estranho. 67. Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito. Ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos. Considerar, admirar, e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. René Descartes. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Aí está falando do problema da filosofia, né, de John Rachels. O texto aborda um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Qual é o modelo defendido na modernidade que o texto está abordando, né? Então o texto fala aqui da figura divina, e aí quando ele fala dessa figura divina, ele está falando também sobre as relações que nos fazem acreditar ou não, ou questionar a figura divina. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Letra A, centrado na razão humana. Letra B, baseado na explicação mitológica. Letra C, fundamentado na ordenação imanentista. Letra D, focado na legitimação contratualista. Letra E, configurado na percepção etnocêntrica. Se você viu René Descartes, letra A. René Descartes é o pai do racionalismo. René Descartes é o pai do movimento racionalista da sociedade moderna. Logo, letra A é que está correta. 67, letra A. A razão, centrado na razão humana. René Descartes, gente, não tem como fugir. René Descartes é pura razão. É o puro desenvolvimento do sistema racional e puro desenvolvimento dessas relações e deste processo racional também. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, então eu consegui resolver com vocês 7 questões de filosofia. Questões de filosofia pura ainda, questões de filosofia pura para vocês darem uma olhada. 73, filosofia pura. 74, 75, 76 e 78 também são
filosofia pura. Então, são conceitos que com a filosofia você matava facilmente a sua prova do Enem de 2019. Então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões com vocês. Ficou faltando 1, 2, 3, 4, 5 questões para nós terminarmos, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Então, façam a 73, 74, 75, 76 e 78. E se você tiver alguma dúvida, manda para mim que eu te ajudo e eu respondo junto com vocês, tá bom? Se tudo der certo, né, se os planetas se aliarem e todas as coisas funcionarem conforme tem que funcionar, talvez eu consiga fazer o restante das questões com vocês, tá bom? Talvez eu consiga mandar mais um vídeo com o restante das questões. Mas, caso contrário, faça aí a sua casa também que vai dar tudo certo. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau. Até a nossa próxima aula que com certeza ela vai existir. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.